Lula foi entrevistado no Jornal Nacional no último dia 25 de agosto, pelos entrevistadores William Bonner e Renata Vasconcelos. Quais emoções podem ser observadas enquanto Lula se comunica com base na observação de seu comportamento não verbal, seus sinais não verbais e até mesmo sinais paraverbais? Nesse trecho, o Bonner questiona como Lula poderia garantir aos seus eleitores que não haveria escândalos de corrupção como em seu governo anterior. Lula dá uma resposta evasiva e não responde de maneira direta à pergunta, contornando a explicação sobre corrupção. E um ponto que é perceptível na entrevista de Lula é justamente o fato dele utilizar durante vários momentos na entrevista as respostas evasivas, onde ele não responde de maneira direta os questionamentos feitos, como por exemplo esse sobre a corrupção, mas sim contorna a resposta e logo em seguida já começa a falar sobre o seu governo anterior de forma positiva. As respostas evasivas tendem a ser utilizadas em discursos manipulados, incertos, inseguros ou até mesmo dissimulados. Basicamente porque utilizar uma não resposta ou uma resposta evasiva é uma ótima forma de dar a impressão para o público que você respondeu às dúvidas dele, sem de fato entrar num assunto ou tema que seja espinhoso e que possa te causar desconforto e até mesmo te complicar. Portanto, é muito comum uma resposta evasiva, geralmente tirando o foco ali da questão e muitas vezes mudando o foco para uma pauta emocional. Nesse trecho, é interessante observar os gestos de Lula. Lula utiliza diversas táticas de oratória. Uma que a gente pode citar aqui é a manutenção da aparência, que é um critério conhecido como S3, também no protocolo SCANS, e também é comentado em Lie Spotting pela especialista em segurança, doutora Pamela Maier, como uma forma de se comunicar ou falar sobre si ou falar sobre algo que você acredita, sempre linkando a uma imagem super positiva. A manutenção da aparência pode correr ali para respostas que tenham um cunho, por exemplo, fazendo referências religiosas. Então ocorre basicamente assim: alguém te faz uma pergunta muito séria, por exemplo, você roubou tal dinheiro? Em vez de você falar que sim ou que não e dar justificativa sólida e racional para isso, você diz que na doutrina religiosa que eu sigo, e eu estou nessa religião desde pequeno, é um grande pecado roubar. E eu sou uma pessoa muito devota dessa religião. Perceba que essa resposta não deixa claro se você roubou ou não, e muito menos traz uma justificativa plausível ou lógica. Mas sim, você está ali deixando claro que você aparentemente tem uma imagem muito positiva por estar ligado a uma religião onde a prática do roubo é um pecado ou é algo abominado. Então é como se você jogasse pro público: olha, eu sou de tal filosofia, de tal doutrina, de tal religião, e em tal religião isso não acontece, essa prática não ocorre, e essa prática é vista com maus olhos. E o público então faz esse ligamento. Bom, se o cara tá falando que é de tal religião, então ele não pode ter feito isso, né? Se ele é a favor da família brasileira, tal, ele não faria isso. O Lula, que usa ali alguns discursos de manutenção da aparência, geralmente se associando ali a imagens positivas, minorias, a imagem do trabalhador, geralmente ali utilizando essas respostas não só para conquistar o público, para cativar, mas até mesmo para evitar responder algumas perguntas mais difíceis. Nesse momento também, os gestos do Lula são um desses aspectos utilizados para conquistar o público. Ele faz bastante gestos ilustradores para demonstrar o que tá falando, o que é conhecido inclusive como gesto do pedinte. Esses gestos tendem a ser efetuados ali na linha do coração e sempre pontuando o que ele está falando. Aqui temos outra estratégia para gerar convencimento. Lula olha diretamente para a câmera e fala diretamente para o público, dizendo qualquer hipótese de alguém cometer qualquer crime em seu governo e que essa pessoa será investigada. E ele fala isso exibindo uma contração facial na região ali glabelar, característico da expressão de raiva. Porém, não é uma expressão de raiva genuína, principalmente porque ela se forma de maneira brusca e permanece por muito tempo na face. Por fim, nesse outro momento, ele está falando da relação do Bolsonaro com o Congresso Nacional e menciona que Bolsonaro não manda nada. O Bolsonaro não manda nada. Nesse momento, então, vemos uma expressão genuína de raiva caracterizada pela contração das AUs 4 mais 6. Em seguida, ele diz que Bolsonaro não cuida nem do orçamento. O Bolsonaro sequer cuida do orçamento, Renata, sequer cuida do orçamento. E novamente vemos aqui outra expressão de raiva. De maneira resumida, podemos comentar com base nesse único trecho, que não é a entrevista inteira, é o seguinte: Lula possui diversas táticas paraverbais para gerar o convencimento e passar confiança no público, seja pela oratória, pelo gestual e até mesmo pelo apelo emocional. Nas respostas, costuma dar ali respostas evasivas, fugindo da pergunta do entrevistador. Primeiro, a corrupção, ela só aparece quando você permite que ela seja investigada. E levando o seu discurso para questões positivas de seu antigo governo. Além disso, podemos ver uma predominância de emoções de raiva quando ele fala do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro não manda. E assim, finalizamos nossos comentários sobre o comportamento não verbal de Lula no Jornal Nacional.